Olá pessoal, Daniel aqui mais uma vez. Vamos então dar sequência nas nossas aulas de HTML e CSS. Eu fiz aqui um projetinho básico, bem simples. Acredito que seja a melhor forma da gente continuar aprendendo sobre elementos HTML e pretendo já dar a introdução aqui ao CSS, tá? Então, mais do que a gente fazer o código ali, a gente vai começar a ver em tela. Primeiramente, vamos montar essa estrutura com conteúdo HTML, com os elementos, e acho que dessa forma fica mais visível, né? Fica melhor de se ver como que ele pode ficar depois aplicando o CSS. Mas enfim, quis mostrar esse projeto já pronto e agora o desafio é vocês fazerem junto comigo e vocês montarem essa página. É uma página que simula aqui de teste, um exemplo, claro, mas é uma página que seria apresentação. Nada impede depois de vocês criarem sua própria página falando sobre você, mostrando ali os seus projetos, seu portfólio e tal. E aproveitando, como eu disse, a gente já aprende aqui como que se monta, o que que eu estou usando aqui de elementos, de CSS, enfim. As aulas anteriores eu falei sobre o cabeçalho HTML, né? Falei um pouco mais ali da parte conceitual e agora de fato vamos começar a botar a mão na massa, tá? E aí pretendo que depois desse projeto aqui simples, a gente vai fazer outros usando mais recursos, aumentando a complexidade, tá? Deixa eu explicar rapidinho aqui o que que eu tenho nessa página, tá? Essa aqui é uma página onde percebam que fica centralizado aqui, independente do tamanho, tá? Usando esse recurso do CSS, do layout e tal. E então aqui eu começo tendo nessa parte de cima três botões ou links, tá? Como que eu sei? Ao passar o mouse, observa aqui embaixo nessa parte, ó, que ao botar o mouse aqui em cima, muda de uma seta para uma mãozinha e ali embaixo ele mostra um endereço para onde vai nos levar, que é esse mesmo aqui em cima, ou seja, ele está fazendo a página recarregar. Poderia ser um outro endereço. O home geralmente é para voltar, quando a gente está, por exemplo, na página contato ou portfólio e clica em home, a gente volta para a página principal. Então ele ficaria assim o home. O portfólio levaria nós para a parte, uma página portfólio, onde faria sentido ter ali imagens de projetos, uma descrição, né, uma explicação falando como que foi o projeto, enfim, uma página de portfólio e uma página de contato, onde nós podemos ter ali um cadastro, né? Envio de e-mail, seus contatos, links para mídias sociais, enfim. Então, não tem aqui, não está funcionando esses botões aqui. Na verdade, o botão está aqui e funciona o link, né? Eu só não coloquei aqui ainda um endereço para essas páginas, porque essas páginas não existem. Por enquanto, não faz sentido colocar aqui. Nós podemos até fazer isso futuramente, mas como nós estamos num primeiro projeto, nós vamos ter aqui só uma ideia básica do que é isso, tá? Depois nós temos uma imagem aqui, temos aqui um H1, temos aqui um H2, temos um texto aqui. Esse texto, você fala, nossa, mas que é isso que você escreveu aqui? Gente, aqui é um recurso, chama Lorem Ipsum, tá? Um Lorem aqui é um construtor, vamos dizer assim, um construtor de texto, que não tem sentido aqui a gente lendo, mas que é para preencher, simular, vamos supor, um conteúdo, tá? Como a gente está fazendo de teste, acho que não vale a pena a gente perder tempo tentando desenvolver um texto desse tamanho aqui, vamos perder tempo à toa. Então, só para preencher esse texto aqui, para você pode de repente aí fazer sentido você colocar sua experiência, você colocar aí alguma coisa, tá? Mas como exemplo aqui, é melhor a gente usar esse recurso Lorem. Aqui eu tenho então skills.
e mostra que essa pessoa tem domina essas ferramentas, HTML, CSS, JavaScript e React, tá? Aqui embaixo nós chamamos de footer essa parte aqui. Geralmente você pode perceber em alguns sites que você navega que tem aquela parte que também é chamada de rodapé. Aqui em cima chamamos cabeçalho, aqui no meio é o corpo ou parte principal da página, e aqui nós temos o rodapé ou footer, que é onde podemos colocar aqui, mas você pode ver que isso se repete em vários sites, meio que um padrão de layout. Aqui embaixo a gente colocar links para mídias sociais, link para ajuda, documentação, às vezes até essa página, essa navegação aqui de cima, que são as páginas do site, aqui embaixo também, para você fazer um sistema de navegação, poder navegar entre as páginas. E aqui, às vezes, o construtor, quem construiu, copyright, diz que a página tem a cópia registrada, né? Os direitos autorais, aí tem a empresa que faz o site, e assim por diante, tá? Estou só simulando aqui toda essa situação. Mas é isso, pessoal. Vamos então para a prática. Eu vou deixar esse aqui aberto aqui do lado para a gente ir usando de comparação e exemplo. E aí nós vamos começar do zero. Espero que você consiga fazer aí, que você acompanhe os vídeos. E pode ser que demore não, pode ser que para a gente construir essa página sejam uns 2 ou 3 vídeos, porque eu vou fazer com vocês passo a passo, tá? Então, no código ali, eu vou, como sempre, explicando cada item, cada processo, e aí a gente faz o HTML, depois dá a introdução no CSS, depois finaliza. Então, pode ser que daqui uns 2 ou 3 vídeos a gente finalize esse projeto e depois comece outro, tá bom? Vamos lá, vou abrir então aqui o meu VS Code. Ao abrir o VS Code, pessoal, eu já tenho aqui uma pasta, ó. Vocês podem criar aí uma pastinha, tá? Eu acho que eu já falei no outro vídeo, pra gente guardar, né, os arquivos que a gente vai começar a fazer agora. Então eu tenho aqui, ó, Open Folder, eu tenho documentos, Motocode, front. Ao invés de eu clicar nessa última página, eu vou só selecionar e vou clicar aqui Open, ó. E aí aqui nessa parte, a pasta está vazia. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada aula 01. Dentro dela vou criar um arquivo chamado index.html, que vai ser o nosso projeto, tá bom? Então vamos começar. Acho que vai sair uma buzinada aí no áudio aí, mas é assim, essa rua aqui é bem movimentada. Pessoal, aqui nós clicamos com o botão direito e abrimos aqui Open with Live Server, mas antes disso eu vou botar o cabeçalho aqui, tá? Nós aprendemos que esse é o atalho para criar o cabeçalho, olha lá. E aí agora sim, com esse documento HTML aqui, eu abro para não correr o risco dele não atualizar. E aí ele vai então aqui abrir meu navegador em modo servidor, para a gente acompanhando as alterações. E agora vamos começar então a criar do zero essa página. Aqui posso reduzir aqui a lateral para melhorar a visibilidade de vocês. O que eu posso fazer aqui é já colocar aqui projeto 01, e aqui nós vamos então iniciar. Sabemos que dentro do body, que é onde acontece aqui, né, onde que temos o corpo da página e onde vai mostrar os elementos. Vou começar colocando, pessoal, vou voltar aqui com o nosso projetinho para vocês lembrarem como está, ó. Nós temos aqui 3 elementos. Percebam que a parte desse quadradinho bonitinho, cores, vem depois, tá? A gente primeiro precisa ter conteúdo, e aqui é onde a gente começa a falar
definir o que é HTML, o que é CSS e o que são eventos e funcionalidades que seria o JavaScript. Então o HTML são os elementos que nós vamos colocar e é a estrutura da página, é ali o conteúdo propriamente dito. Agora esse conteúdo, a forma que ele é exibido, aí é depois, vem o CSS. Então por enquanto, perceba que não vamos olhar para cores, posição, vamos olhar exatamente para o que existe aqui. Ó. Existe 3 botões, uma imagem, H1, H2, parágrafo. Vou deixar aqui do lado e vamos começar. Aqui então temos um H1. O H1 diz que é um... Opa, H1 não, desculpa. Aqui nós temos os links, né? Os botões ali em cima. O botão, ele é um elemento A de âncora. Então se você apertar Enter ou Tab, ele já aparece aqui com essa propriedade. A gente tinha visto, pessoal, aqui como por exemplo, depois na sequência vai vir o H1. O H1, a gente abre e fecha a tag, coloca o conteúdo aqui dentro, e aí dentro do H1 a gente coloca só o nosso texto e não tem aqui propriedade. Agora dentro do A, que é a gente chama de link ou âncora, vem a propriedade href, que significa hiperlink referência ou reference, ou seja, essa referência aqui, né, é um link para onde que você quer enviar, né, depois do clique, aonde que a pessoa vai ser direcionada, né? Então aqui esse link vai ficar vazio, como eu disse, não está direcionando, mas dentro da tag A de link nós temos a home. E aqui eu vou duplicar, vou usar aqui o portfólio e aqui é o contato. Olha lá, então nós temos aqui 3 elementos. Perceba que aqui, ó, ele já vira mãozinha porque são links, e se eu clico ele recarrega a página, só atualiza ali, não leva a lugar nenhum. Porque eu não coloquei, vamos ver mais para frente, pode ser que depois a gente crie essas páginas para ficar um projeto mais interessante, mais completo, mas vamos no básico aqui primeiro, tá? Vamos colocar só ali, depois vem o H1. Antes do H1 nós temos uma imagem, img, de image, você coloca um Enter ou um Tab, ele já completa e já traz 2 propriedades. E aí esse elemento então ele traz a propriedade source ou src, que significa origem, né? A fonte, da onde que vem essa imagem. É uma imagem externa ou você tem essa imagem e vai passar o endereço dessa imagem. O source, pessoal, eu vou mostrar aqui numa outra tela. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, vou abrir aqui o Google. No Google aqui eu vou colocar avatar PNG. Ó, vai abrir algumas imagens aqui, colocar imagens. Vou escolher, por exemplo, essa daqui. Ó, grátis PNG. Vamos nessa daqui, grátis PNG. Essa tá muito grande, vou tentar escolher uma menor aqui. 800 estão todas grandes, mas não tem problema. Eu vou escolher uma de teste aqui. Por exemplo, essa daqui, só um teste. Eu vou clicar com o botão direito, aí tem Open Image in New Tab, abrir a imagem em nova aba. Ó, ela tá bem grandona. Eu poderia pegar esse endereço aqui externo, ó, copio esse endereço, vou tirar aqui na tela e vou colocar aqui em Source. Isso significa que, olha só, eu passando esse endereço, mesmo eu não tendo essa imagem aqui no meu computador, eu não tenho esse arquivo, mas eu passei um endereço de uma imagem externa que está em outro servidor, outro local, e ele carregou para mim.
E aqui está exibindo normalmente, enquanto essa imagem não for retirada desse servidor, né, do kind aqui, no kind PNG, quando não for removida de lá ou não mudar o nome da imagem aqui, vai continuar exibindo. O problema de você usar esses links externos é que se tiver alguma alteração nesse endereço, a imagem não vai carregar mais, tá? Então, mais, vamos dizer assim, garantir é que você tenha a imagem no seu computador, porque ela só vai sair de lá se você tiver um problema muito sério, se você mudar. Já vou passar aqui, ó, uma outra propriedade chamada widget, que é, no caso, vamos ver se carrega aqui, widget, e vou colocar aqui 100 pixels, 100 px, olha lá. Então eu consegui essa propriedade aqui, é como se fosse a largura da imagem. Eu estou especificando o tamanho aqui em pixels, tá? E aí ele fica aqui em 150, diminui um pouquinho. Vou colocar aqui 150, assim está muito pequeno. Olha lá, 150, beleza. É um exemplo, tá, que eu coloquei aqui em Alt. Eu coloco um texto para dizer, se a imagem não carregar, o que tinha ali naquele espaço. Então eu vou colocar aqui imagem de um avatar. Então pense que se por algum problema a imagem não carregar, vai aparecer esse texto no lugar, a imagem de um avatar, para você entender, aqui tinha a imagem de um avatar, mas não carregou. É simples assim. Então beleza, pessoal. Se eu pegar aqui agora e colocar do lado, tá? Eu já vou tirar a imagem, tá? Não é exatamente essa, mas eu queria mostrar que essa imagem que eu coloquei, ela está aqui, ó, aqui do lado de contato, ó. Não está aqui embaixo, não tem essa distância, tá meio desorganizado. Tudo bem, não é o CSS que faz isso depois, mas percebo que a imagem está depois do botão, não deveria estar aqui do lado. Mas se eu colocar essa imagem aqui embaixo, ó, do H1, ela fica. Isso quer dizer o quê? Não estou entendendo. Pessoal, o A e o IMG são elementos, e a IMG são elementos de linha, ou seja, esses elementos eles vão ficando um do lado do outro porque são elementos de linha. Então, temos elementos de bloco, que é o H1. O H1, no caso, ele não deixa ninguém ficar do lado dele porque ele ocupa tudo até o final. Então, assim nós damos o nome do elemento de bloco, quando ele não deixa nada ficar do lado dele. Ele já ocupa o espaço todo aqui à sua direita até o final e não deixa um elemento encostar, a não ser que tenha uma subdivisão que nós vamos ver depois. Então, essa imagem, ela está, assim, por mais que eu tenha colocado ela aqui nessa posição, ela vai encaixando aqui do lado, ó. E se eu colocar outros elementos de linha, eles vão ficando aqui, ó, um do ladinho do outro, entendeu? Então é importante saber isso, porque às vezes na hora de estilizar ali no CSS ou até aqui no HTML já dá essa confusão. Pô, a imagem não fica, não está me obedecendo aqui, não fica do jeito que eu queria. Mas vamos continuar aqui, que eu já, ali a gente já vai falar sobre essa organização na tela aí, no próprio HTML. Eu quero aqui voltar, ó, tirar essa imagem daqui. Eu fiz um download de uma imagem. Aliás, esse projeto ele vou disponibilizar o GitHub dele. Quem tem o GitHub, é um repositório de código, é uma rede social, vamos dizer assim, né, uma rede social de códigos. E eu vou deixar o link lá para quem quiser acessar o código, quiser copiar o código, baixar no computador para estudo e tal. Então já vai ter essa imagem ali. Aqui na raiz do projeto, a gente considera a raiz tudo que tiver aqui já na mesma linha aqui do index, tá? No index HTML, que é o arquivo principal. Eu vou abrir aqui, tenho já uma imagem aqui. Deixa eu localizar aqui, não é nessa pasta. Tá. Eu tenho aqui, ó, uma imagem. Deixa eu localizar aqui, não é nessa pasta. Tá. Eu tenho aqui, ó, uma imagem. Deixa eu localizar aqui, não é nessa pasta. Tá. Eu tenho aqui, ó, uma imagem. Deixa eu localizar aqui, não é nessa pasta. Tá. Eu tenho aqui, ó, uma imagem. Deixa eu localizar aqui, não é nessa pasta. Tá. Eu tenho aqui
uma imagem. Pronto, agora está no mesmo endereço, ó, tá na mesma linha aqui do index, tá? Então a gente diz que está na mesma parte. Se eu fechar aqui, ó, aula 01, vocês percebam que os dois arquivos estão dentro dessa pasta. E aí eu vou substituir, tá? Então eu não quero essa imagem externa. Vou aqui apagar esse link. Não vou usar a imagem externa, apagar também esse widget. E vou colocar aqui, pessoal, um endereço da imagem que eu tenho. Agora eu tenho uma imagem aqui. E qual que é o endereço? Eu poderia só escrever aqui, pessoal, ó, o nome da imagem, avatar. Ele já sugere aqui para mim, ó, que é o legal de usar a IDE. Aí perceba, pessoal, que antes de eu especificar o endereço da imagem, a imagem não foi carregada, mas ele sabe que tem uma imagem aqui. Ó, o que acontece. Eu estou conseguindo mostrar aqui o que significa esse alt. Ele mostra um texto se a imagem não for carregada. E aqui, ó, a imagem ainda não foi completada aqui o endereço. Então o que acontece? Aparece aqui um íconezinho mostrando que quebrou o carregamento da imagem. E o texto que eu coloco em alt aparece aqui. Então é exatamente assim, ó, imagem de um avatar. Se a imagem não carregar, eu tenho ideia do que ia aparecer aqui, tá, na tela, para a gente não ficar perdido, né? Às vezes num espaço em branco, fala, pô, tinha alguma coisa aqui e não tem, o que será que a imagem de um avatar não carregou? Óbvio que é muito feio, né? Aparecer a imagem quebrada assim na tela. Mas vamos lá, posso selecionar aqui, ó, essa opção, ele vai completar, a imagem vai ser carregada. E eu não precisei passar o endereço dela, só o nome. Deu o nome, a extensão. E por que ela consegue carregar? Como eu disse, porque está na mesma raiz aqui. Se eu selecionar aqui, aula 01, e criar uma pasta aqui, é comum você ver uma pasta aqui chamada Assets, assim. Ou, vamos fazer de uma forma bem simples aqui, ó. Num projeto grande você tem bastante arquivos, então eu vou colocar imagens. E para organizar melhor, eu vou passar a imagem aqui dentro. Aí você perceba que, olha quando que acontece esse probleminha aqui de não carregar a imagem. Quando você passa o link de uma imagem, ele não encontra. Se você não passar nada aqui, ó, ele não consegue identificar porque está com erro ali. Vamos supor que a imagem não está sendo carregada, ele não tem um endereço, está quebrando aqui, ele sabe que existe um elemento aqui, e aí tem pelo menos o alt aqui, né, para falar que é a imagem de um avatar. E se eu passar aqui o nome da imagem, que é avatar sem .png, ele não encontra mais, porque não está mais na raiz, tá? Ó. Agora está dentro de uma pasta. E como é que eu faço para especificar isso? Eu venho aqui, coloco ponto. Ponto significa, ó, da raiz, aqui na raiz, barra imagens. Aí eu vou clicar aqui, barra imagens. Aí eu coloco aqui, barra avatar. Ó, ele já sugere. Aí sim eu passei o endereço e ele consegue carregar. Então quer dizer, da raiz, que é o ponto, tem uma pasta chamada imagens e dentro de imagens tem o meu arquivo. Beleza, pessoal? Isso aqui é importante, tá na hora de vocês criarem as suas imagens aí no HTML e vocês passarem esse endereço certinho. Então, assim é a melhor forma para se especificar o caminho da imagem, tá? Então, quando você puder colocar ponto e às vezes a imagem está dentro de pastas, você deve fazer dessa forma, assim como colocar às vezes ponto para sair de uma pasta. Às vezes está uma pasta no nível anterior, tá? Bom, pessoal, vamos continuar aqui depois do H1. Então eu já troquei a imagem, agora eu tenho esse arquivo aqui e passei o endereço. Aí eu tenho o H1 e agora vamos colocar aqui um H2, que é um título de nível 2, onde diz que eu sou desenvolvedor full
stack, desenvolvedor full stack. E agora temos o texto. Esse texto aqui é um lorem y. O lorem, pessoal, vou colocar dentro de um parágrafo, um elemento parágrafo. Vou abrir aqui e eu poderia descrever um texto aqui, mas como eu comentei antes, não vamos perder tempo pensando em algo mirabolante aqui, sendo que é só um exemplo. Óbvio que em um site tem que ter um conteúdo explicando, mas não é o nosso caso. Então você pode colocar assim, ó, lorem e dar um tab. Ele preenche a linha toda, percebam, preencheu aqui já a linha toda, ó. Ou, o que eu vou fazer agora? Eu posso aqui controlar melhor esse lorem. Como? Eu coloco aqui lorem e coloco aqui, por exemplo, se eu digitar só um valor aqui, por exemplo, 5, o que vai acontecer? Ele vai criar 5 palavras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar só lorem vezes multiplicar 3, significa que ele vai criar 3 linhas até o final. Ele vai colocar linhas com conteúdo. Ó, tenho 3 linhas. Aí você diz assim para mim, pô, mas aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É como eu disse, aqui no HTML, ó, vou esticar aqui. Ele coloca 3 linhas aqui, só que essa quebra de página aqui acontece, ó, automaticamente. Então, quando você faz assim, aumenta as linhas. Se você esticar tudo ele lá, ele fica com 3 linhas. Ele vai até o final da página, tá? Então, ele tem essa quebra automática de texto e ele pode te confundir. Falar, pô, eu queria 3 linhas, mas aqui aumentou. Enfim, o que eu queria mostrar é que você pode especificar linhas, palavras ou os dois. Por exemplo, eu quero 5 palavras vezes 3 linhas. Olha o que vai acontecer aqui. E agora vamos completar aqui lorem. Vamos colocar 5 linhas, pessoal. 5 linhas vezes 5, é assim. Pronto. Acho que agora ficou um conteúdo legal. Vou voltar aqui. Ótimo. Beleza, colocamos o lorem aqui como parágrafo. Vamos colocar aqui agora skills. As skills ali, vamos colocar um H3, um título de nível 3, um pouquinho menor do que o H2, skills. Vamos colocar aqui HTML, CSS, JavaScript e React. Aqui poderia ser, pessoal, o L. Nós já vimos que é lista não ordenada. Tem OL, que é lista ordenada, que vem com números, né? E temos, podemos colocar aqui o spam. Vou colocar o spam nesse caso aqui. O spam é um elemento onde eu posso passar um texto aqui. E o spam é também um elemento de linha, tá? Então perceba que mesmo eu colocando aqui, ó, HTML espaço, vou usar o pipe aqui, tá? Esse pipe ele você vai achar ele aí no seu teclado, é uma barrinha bem na vertical mesmo, tá? Fica bem de pé aqui. Ele vai dar esse efeito de separação ali. Nós vamos ver já. Vou duplicar aqui, ó. Perceba que já está um do lado do outro, tá? Porque como nós vimos, um elemento de linha e não de bloco. JavaScript e React. Pronto. Beleza, pessoal. Já colocamos esse conteúdo. Esse último aqui não precisa do pipe. E agora vamos colocar aqui o nosso footer ali. O nosso footer também tem as nossas mídias sociais. Acho que eu não mostrei naquele momento, pessoal, mas perceba que aqui embaixo no footer, link para mídias sociais, aqui está funcionando. Então se eu clico aqui, ele me leva, ó, ele abre uma nova aba aqui, ó,
quando eu passo o mouse em cima, ele mostra aqui para onde vai me levar lá. LinkedIn, Instagram, Facebook, GitHub, ó. Ele não recarrega a página onde eu estou, ele abre uma aba nova. Isso é interessante porque você pode voltar aqui e a página continua aberta. Não precisa voltar clicando em Home, tá? Então nós vamos fazer essa parte agora. Vou trazer para cá, vamos lá. Então nós vimos ali que é um link, então é um A, onde nós vamos ter aqui LinkedIn. Aqui nós vamos ter Instagram, aqui Facebook e aqui React. Pronto. Aqui, pessoal, eu vou já preencher aqui esse endereço. Vocês coloquem lá no navegador Facebook, LinkedIn, React e tal. E esse endereço é padrão, então eu vou copiar, já vou colocar aqui direto. Eu já tenho eles aqui. LinkedIn, Instagram, é a página inicial deles, tá? Facebook, GitHub. Então se eu passar o mouse aqui, ó, e clicar, só que tem um detalhe, tá? Nesse caso aqui, se eu clicar, o que vai acontecer com essa página? Ó, ele abriu e a outra página que estava aqui foi sobrescreveu, né, a página. Eu preciso voltar, ó. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele abra uma aqui do lado. Então, vamos aprender agora no link aqui, que é no elemento A, elemento de link. Nós vamos colocar aqui o target, que é como se fosse alvo. Qual que é o alvo? Onde vai abrir esse link? Nós vamos usar esse aqui, ó, blank. Tá? Então aí você pode copiar isso aqui e nós vamos colocar em todos aqui, ó. Essa propriedade aqui que faz ele abrir numa nova aba lá, ó. Olha lá, eu não perdi aqui, ó. Ele continua abrindo uma nova aba e nossa página continua aberta, ok? Pessoal, comparando aqui com o nosso site, falta só eu coloquei aqui como um parágrafo, um P, é só um texto. Vamos colocar aqui simular aqui um copyright. (2022). Pronto. Vou trazer aqui para o lado, ver se está tudo certinho. Pessoal, nós temos então conteúdo, tá? O conteúdo nós já colocamos aqui, tá bem, já tá completo, né? Tá, todos os elementos daqui nós já colocamos, alguns já estão até funcionando aqui, né? Os links. Agora nós temos que organizar. Nós vamos deixar os elementos um pouco melhor, porque com HTML não existe estilização. Depois de organizar, aí nós vamos já começar com CSS para colocar aqui um layout, cores, etc. Tá bom? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal.